Planejamento estratégico serve, por definição, para você criar ou modificar a sua estratégia, tá certo? Ou seja, mudar o caminho da empresa. Se não for para mudar o caminho, se é só para fazer mais do mesmo, você não precisa de planejamento estratégico, tá? Você só atualiza as metas e boa, vai com a vida, tá? Planejamento estratégico serve para você modificar a estratégia. E estratégia é uma coisa que é importante você entender claramente o que é estratégia. E a gente tem que voltar no Porter, né? O Porter definiu estratégia ali nos anos 90, 94, 96, mais ou menos. E ele falou o seguinte, ele falou assim, ó, estratégia é um conjunto de escolhas que você faz, né? Coisas que você vai fazer e coisas que você não vai fazer. Essas coisas que você escolhe fazer não são aleatórias, elas são harmônicas entre si, elas se reforçam mutuamente. E quando elas se reforçam mutuamente, elas criam um posicionamento, uma forma pela qual você compete. Então, escolhas que você faz, que se harmonizam entre si e criam um foco, um posicionamento. E esse posicionamento, ele permite a você competir de forma mais potente. E aqui que é a pegada da história, sabe? É um conjunto de escolhas que quando você se concentra nelas e investe nelas ao longo do tempo de forma disciplinada, posicionada, a empresa começa a competir melhor dentro daquele posicionamento. Vou voltar. Estratégia, então, é um conjunto de escolhas, coisas que você vai fazer e coisas que você não vai fazer, que definem um posicionamento, que quando você atua disciplinadamente por ele, você desenvolve uma vantagem competitiva, uma forma de competir superior ao dos seus competidores. O planejamento estratégico, o que é? É um conjunto de rituais, tá certo? Tem uma certa estrutura que a gente segue, onde a gente avalia o que a gente vem fazendo, redefine a estratégia e define o que a gente vai fazer de forma disciplinada para reforçar o posicionamento e reforçar a vantagem competitiva. Esse é o objetivo e a macroestrutura do planejamento estratégico. Eu queria falar uma coisa para vocês. Não existe planejamento perfeito, tá? Não existe estratégia perfeita. A estratégia ajuda você a competir melhor. Às vezes você vai acertar muito, às vezes você vai acertar pouco, entendeu? E não tem problema. Para isso que a gente revisa as coisas, para isso que a gente vai ao contato com a realidade, para ver se a gente está conseguindo competir correto. A régua do planejamento é competitividade. Se você está conseguindo competir bem, se você está ganhando mercado, se está faturando, a margem está boa, se está crescendo, funcionou. Tá certo? Não está operando bem, não está crescendo, não está ganhando mercado, a margem está caindo, o faturamento está caindo, você errou, bora revisar, faz de novo. Tá certo? Você tem que se comprometer com ele o tamanho do esforço para ter resultado. Não deu certo? Volto para a prancheta. Então, estratégia é fazer escolhas, né? Essas escolhas são livres. A gente pode escolher o que a gente quiser? Claro que não, tá certo? É um jogo de limites. Algumas coisas a gente pode desafiar, outras coisas a gente não pode desafiar. Não adianta fazer um plano que a empresa não possa executar. Mas, por outro lado, eu não vou limitar a minha capacidade de sonhar, a minha capacidade de imaginar o futuro, a minha capacidade de executar da empresa hoje. Então, eu quero sim desafiar a empresa, eu quero sim que ela faça coisas que ela não é capaz de fazer, por isso que a gente faz planejamento estratégico, mas, por outro lado, não dá para viajar, não dá para enlouquecer. Algumas coisas não são desafiáveis. Então, vamos falar dessas coisas que não são desafiáveis. O que não é desafiável? Cara, tem 3 coisas que não são desafiáveis, tá certo? Cenário econômico não é desafiável. Você não vai reinventar a economia. Você vai ter que operar dentro da economia. Você até pode limitar o que te impacta na economia. Pode fazer, eu vou trabalhar só com cara rico, vou trabalhar só no estado de São Paulo. Então, não vou trabalhar aqui, vou trabalhar na Califórnia. Você pode inventar qual é o setor que você quer, o espaço que você quer operar, para que você opere dentro de um certo cenário econômico, mas o cenário está lá, você não vai conseguir reinventar o cenário. Então, o cenário econômico é restrição. A segunda restrição é o setor. Se você está no setor de móveis, cara, tem um máximo de margem que dá para obter com móveis, tá certo? Se está no setor de consumo, produtos de beleza, tem um limite do que você pode colocar de preço nas coisas se você quiser ter uma certa massa de distribuição. Tá certo? As coisas têm faixa de preço, as coisas têm posicionamento, as coisas têm encaixe. Não dá para fazer shampoo que é batom também, não existe esse troço, tá certo? Você sempre vai operar dentro dos limites
que um setor impõe. Isso, de uma certa forma, vai restringir sua capacidade de pensar estrategicamente. Você pode inovar, reinventar? Pode. Mas mesmo quando você inova, reinventa o setor, você reinventa os limites daquele setor. Tá? Então, cenário, setor. Qual é a terceira restrição? A terceira restrição é a pior de todas. É cultura. Cultura organizacional. Tá? A tua empresa, do jeito que ela é, tá certo? Ela tem um conjunto de coisas que ela faz bem, ela sabe fazer. Ela é rápida, ela é boa de execução, ela é boa de venda, ela tem algumas coisas que distinguem a tua empresa. Tem alguns valores que são próprios da tua empresa. É muito difícil, diria quase impossível, você desenhar uma estratégia que não respeite os limites da tua cultura. Se você quiser executar uma estratégia que precisa que você saia dos limites da cultura, você primeiro vai ter que mexer na cultura. Você não consegue forçar uma empresa a operar dentro da cultura dela. O Peter Drucker tinha uma frase sensacional sobre isso. Ele falava assim, ó, cultura come estratégia no café da manhã. Fica claro, né? Você não consegue fazer uma estratégia que desrespeite a cultura. Não consegue. Se você tem que mexer na cultura, mexe primeiro na cultura, depois mexe na estratégia. Então, só para resumir, o resto é negociável. Cenário, setor e cultura, você desafia respeitosamente. O resto, cara, muda, porque aqui é que está o campo para inovação. Aqui é que está o dinheiro novo. Aqui é que está o valor novo que você tem que buscar. Estratégia serve para ir buscar esse dinheiro, enquanto você respeita essas restrições. Tá claro?